Decreto número 23.499, de 30 de dezembro de 2002. Regulamenta a Lei Complementar número SEIS 73, de 27 de dezembro de 2002, que institui a Contribuição de Iluminação Pública CIP. O governador do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 100, inciso 7º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar número SEIS 73, de 27 de dezembro de 2002, decreta. Capítulo 1º. Do fato gerador. Artigo 1º. A contribuição de iluminação pública CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição da República e instituída pela Lei Complementar número SEIS 73, de 27 de dezembro de 2002, incidirá sobre a prestação do serviço de iluminação pública, prestado aos contribuintes nas vias e logradouros públicos do Distrito Federal. Artigo 2º. Consideram-se serviços de iluminação pública, para efeito de cobrança da contribuição, de que trata este regulamento, as atividades de manutenção, expansão, operação, administração, eficientização, modernização e gestão da iluminação pública, realizadas, no âmbito do território do Distrito Federal. Artigo 3º. A contribuição é anual, e para todos os efeitos legais, considera-se ocorrido o fato gerador da CIP em 1º de janeiro de cada ano, observado, quanto ao recolhimento, o disposto no artigo 8º deste decreto. Seção I. Da isenção. Artigo 3º-A. São isentos da contribuição de iluminação pública os estados estrangeiros, quanto a unidades consumidoras ocupadas pelas sedes das respectivas embaixadas e consulados, bem como a que servirem de residência aos agentes diplomáticos acreditados no país, desde que haja reciprocidade de tratamento ao governo brasileiro e seus funcionários. Parágrafo 1º. A isenção prevista no caput será concedida observando-se as disposições contidas no subitem 55.1 do caderno 1º do anexo 1º do decreto número M. 8.955, de 22 de dezembro de 1997, que regulamenta o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS. Parágrafo 2º. A isenção de que trata este artigo produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2005. Artigo 3º-OB. São isentas da CIP as unidades consumidoras utilizadas como templos de qualquer culto, e cujos titulares ou responsáveis sejam entidades religiosas. Parágrafo 1º. O pedido de isenção obedecerá modelo previsto em ato da Secretaria de Estado de Fazenda e será entregue na concessionária de distribuição de energia elétrica responsável pela cobrança da CIP, a que se refere o parágrafo 6º do artigo 4º da Lei Complementar número 4, de 30 de dezembro de 1994. Parágrafo 2º. Serão recebidos pela concessionária somente os pedidos de isenção, em que a entidade interessada seja titular, ou responsável pela unidade consumidora em 1º de janeiro do exercício, a que se refere o pedido de isenção, exceto no caso de unidade cadastrada após esta data. Parágrafo 3º. A concessionária de distribuição de energia elétrica receberá os pedidos que atendam a essas exigências contidas no ato, a que se refere o parágrafo 1º, e no parágrafo 2º, e remeterá à Secretaria de Estado de Fazenda, até o 10º dia útil do mês subsequente ao de recebimento dos pedidos, listagem confirmando a titularidade ou responsabilidade do interessado pela unidade consumidora, e contendo: Inciso 1º. Nome do contribuinte. Inciso 2º. Identificação da unidade consumidora. Inciso 3º. Número de inscrição no CNPJ. Inciso 4º.
Número do ato declaratório de reconhecimento de imunidade de IPTU expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda para o exercício de 1996 ou seguintes, ou de isenção de IPTU, ou TLP para o exercício de 2005 ou seguintes, para o imóvel onde esteja instalada a unidade consumidora. Inciso 5º. Número da certidão negativa de débito do INSS, válida à época do fato gerador. Parágrafo 4º. A isenção será concedida para o mesmo exercício, em que tenha sido feito, o pedido desde que apresentados, os documentos referidos nos inques. 4º e v do parágrafo 3º e comprovada, a titularidade ou responsabilidade do interessado pela unidade consumidora na data do fato gerador. Parágrafo 5º. Excetuada a hipótese prevista no parágrafo 4º, o deferimento do pedido de isenção dependerá de vistoria no imóvel, onde esteja instalada a unidade consumidora, a ser realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda no prazo de 120 dias, contados da data do respectivo requerimento àquela secretaria. Parágrafo 6º. A isenção será declarada por ato da Secretaria de Estado de Fazenda, à vista da listagem, de que trata o parágrafo 3º, e uma vez reconhecida, surtirá efeitos enquanto prevalecerem as razões que a fundamentaram. Parágrafo 7º. Declarada a isenção, ficam os beneficiários obrigados a comunicar à Secretaria de Estado de Fazenda qualquer alteração, que implique a cessação do benefício, no prazo de 30 dias, a contar da data em que ocorrer a alteração. Parágrafo 8º. Constatado que o contribuinte deixou de comunicar a repartição alteração da situação, será cobrado o tributo atualizado monetariamente, com os acréscimos legais, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, quando for o caso. Parágrafo 9º. Para fins do disposto neste artigo, a concessionária de distribuição de energia elétrica deverá ainda: inciso 1º. Manter a documentação apresentada pelos contribuintes em função dos parágrafos 1º e 3º pelo prazo de 5 anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do pedido. Inciso 2º. Enviar, até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subsequente e em formato definido pela Secretaria de Estado de Fazenda, relação contendo o nome do contribuinte, o número de inscrição no CNPJ, a unidade consumidora, e o valor da isenção no exercício anterior. Inciso 3º. Comunicar à Secretaria de Estado de Fazenda qualquer alteração, que implique a cessação do benefício, especialmente quanto à mudança de titularidade ou responsabilidade pela unidade consumidora. Parágrafo 10. A Secretaria de Estado de Fazenda informará a concessionária de distribuição de energia elétrica, em até 10 dias após a publicação do ato, a que se refere o parágrafo 6º, o nome dos beneficiários da isenção e a identificação das respectivas unidades consumidoras. Parágrafo 11. Demais prazos e procedimentos poderão ser estabelecidos em ato da Secretaria de Estado de Fazenda. Artigo 3º. Ficam isentos do pagamento da contribuição de iluminação pública os contribuintes das unidades consumidoras residenciais nas faixas de consumo mensal de 0 a 30, 31 50 e 51 80 kWh,